Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos, uma palavra e falarmos algumas coisas acerca dos últimos acontecimentos, E eu queria muito aguardar mais um pouco. Grande Tássio, amém, meu querido, seja bem-vindo. Eu quero muito hoje falar, aqui nesse canal específico, lá no Instagram a gente tem tratado de muitos outros temas, mas hoje, especificamente, eu quero tratar de um tema, no mínimo, desumano, tá? No mínimo, desumano. A gente tem vivido momentos muito terríveis, E diante dessa pandemia, tudo que está acontecendo, e essa semana eu fui surpreendido com um vídeo, Assisti o vídeo e nas redes sociais, como muitos falsos profetas, muitas pessoas, de má índole, por que não dizer anticristos, se utilizam da pandemia especificamente. Eu vou falar daqui a pouco que isso é uma característica dos falsos profetas, Se utilizar da crise, dos problemas, se utilizar do momento de adversidade que as pessoas estão enfrentando para extrair desses momentos, aquilo que favorece e que alimenta os seus interesses. E eu quero compartilhar isso hoje com você aqui conosco, Lembrando que enquanto vai entrando mais gente aí, compartilha aí esse vídeo, que daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema. E eu quero também avisar vocês, que eu ativei uma conta no YouTube, e a gente está lá no YouTube, é muito nova a conta, tem poucos inscritos, mas eu estou trabalhando, a gente precisa trabalhar para chegar pelo menos em 1000 inscritos lá, para que a gente possa utilizar aquela plataforma, que é uma plataforma extraordinária, e entrarmos ali no ao vivo, E só a partir de 1000 inscritos a gente consegue fazer alguns programas lá ao vivo, tá bom? Mas todos os vídeos que eu faço aqui no Facebook, eu tô salvando e colocando lá na minha página no YouTube, Que é Luiz Maia Vaz. É muito fácil, você vai lá e se inscreve e nos ajuda aí compartilhando os vídeos, que a gente está trabalhando aos poucos ali, tá bom? Mas, meus amados, que situação é essa que nós estamos vivendo? Bom, todos nós sabemos que o Brasil já bateu mais de 8.000 mortos por causa do Covid-19. 8.000 mortos, 8.000 pessoas já morreram. Ao redor do mundo, já quase 1 milhão, já está chegando aí, mais de 1 milhão de pessoas foram infectadas, mais de 100.000 pessoas já morreram, e muitas outras pessoas, infelizmente, por conta deste vírus, que ainda não sabemos a origem dele. Existem muitas especulações. Eu estou fazendo uma pesquisa muito interessante, depois eu quero trazer aqui para vocês, sobre a origem do Covid-19, e não só do Covid-19, mas como esta doença provavelmente faz parte de uma agenda mundial muito bem programada e articulada a fim de chegar nos interesses de homens, de grandes homens e de agências a nível mundial. Mas isso aí é um outro assunto. Mas o que me traz aqui hoje é esta reportagem aqui. Não sei se dá para você ver aí, tá? Vou colocar aqui. Fica ao contrário, parece, Esse homem do chapéu aí, tá? Todos nós sabemos. Cara, eu fiquei estarrecido vendo aqui os sites das mídias, Aqui na Isto É, por exemplo, diz assim: Pastor Valdemiro Santiago vende
semente a R$1.000 prometendo a cura do Covid-19, né? E tem outros aqui, outros sites que falam sobre isso, tá? Sinceramente, quando eu vi isso aqui, eu quis tirar a prova, né? Porque vocês vê muitas propagandas, apenas alguns textos, né, base de publicações, algumas chamadas, a gente não acredita muito. Eu, particularmente, diante de tudo que eu já vivenciei, né, e a experiência que a gente tem aí na caminhada ministerial ao longo de muitos anos, nada mais me assusta. Mas esse aqui especificamente eu fui tentar ver, tá? E, sinceramente, eu vou soltar aqui o áudio, eu acredito que vai dar para você ouvir aí. Eu fiquei estarrecido, tá? Mas eu vou colocar aqui para depois a gente comentar, tá bom? Vou soltar aqui, tentar ver se dá para você escutar aí. Aí você vê como é importante a semente, a semeadura. E aí sim conseguiram vencer a crise, a epidemia. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando, e semeando na obra de Deus. Essa semente é interessante, você planta essa semente, está escrito, é semente setu uma bênção o nome. Semente setu uma bênção. Isso aqui não é brincadeira não, você vai semear essa semente, ela vai nascer, e na planta que nascer vai estar escrito setu uma bênção. Mas isso é enganar? Não, você que está enganado. Tudo você toma bênção, né? Tudo escrito você toma bênção. Mais uma para cada um. E vai ser lindo, porque vai ser lindo. Eu vou fazer o propósito de R$1.000 por cada um deles. Cada um de nós, né? O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. A semente de acordo com a sua sementeira, né? Tem muita gente que pode semear 1.000, não é verdade? E outros 500, enfim, até mais, quem quiser. O nome do propósito é semente setu uma bênção. Tá bom, né? Setu uma bênção. Tá bom que eu não consigo digerir muito essas coisas não. Bom, Jesus, eu sei que, como acontece nos meus outros vídeos, eu sei que vai vir aqui comentários de pessoas que defendem, né? É claro que vai ter pessoas que defendem, porque se não tivesse, não teriam bandidos como esse, né? Não teriam anticristos como esses, não teriam falsos profetas como esse. Só existe esse tipo de gente porque tem quem compre, tem quem siga, tem quem defenda. Por isso que existe essas pessoas, tá? Eu quero ler uma palavra com vocês aqui que diz assim, ó, lá em Mateus capítulo de número 24. Diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E aqui é o versículo 5, eu vou pular aqui para o versículo de número 10, diz assim, ó: e nesse tempo muitos abandonarão a fé, trair e odiar uns aos outros, e também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Interessante que nesse texto a gente cita mais o versículo 12, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Queridos, sem dúvida alguma, uma das maiores características de falsos profetas e de anticristos, né, é justamente a capacidade que eles têm de utilizar
o momento de crise, o momento de adversidade, o momento de fragilidade das pessoas, para extrair os seus interesses. É impressionante e como em tempo de crise, a quantidade de propósitos e de desafios financeiros e tantos outros se multiplicam de uma maneira assustadora. Por quê? Porque é nesse momento que as pessoas estão frágeis, que estão fracas, que estão sensibilizadas, e falsos profetas como esse, como muitos outros, né? Porque aqui é numa escala nacional, mas existem aí na escala municipal, né? Existem aí na escala mundial, existem falsos profetas em todos os âmbitos do mundo religioso. E um cara como esse, você vê aqui, ele está vendendo. Se você buscar aí esse vídeo que eu coloquei aqui, buscar no YouTube, você vai ver que anteriormente ele começa a divulgar que muitas pessoas, isso aí é uma estratégia. Primeiro, eles colocam um resultado, dizendo que muitas pessoas ali da igreja dele foram curadas do Covid-19. Ou seja, isso aí já é uma estratégia de induzimento para alcançar o resultado futuro que ele deseja. Então ele lança primeiro um resultado, tá, de cura, de pseudo-cura, tá, de que alguém foi curado lá da igreja porque ele orou, porque ele fez, porque ele aconteceu. E aí depois ele vem e lança o desafio da semente, uma semente, né, com o nome, ele escreveu o nome, "Se tu uma bênção", e você recebe essa semente, faz o seu aporte, né, aporta ali o valor de R$1.000, e aí ele flexibiliza para não perder, né, para não perder outros nichos de pessoas, de R$500, outros podem dar mais, ele já sugestiona, muitos podem dar mais, outros podem dar um pouco menos, né? Perceba que ele fala um pouco menos, R$500, mas podem dar muito mais. E recebendo essa semente na sua casa, "Se tu uma bênção", e depositando o valor que eles querem, né? Você vai alcançar a bênção de Deus. E olha só o que ele diz no vídeo. A planta já vai nascer com o nome "Se tu uma bênção". Queridos, isso aqui é, no mínimo, um ato desumano. E inúmeras pessoas, centenas de milhares de pessoas, nesse exato momento, estão passando fome, estão passando necessidade. Nós estamos aqui fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos e, se eu for mostrar para você aqui, toda hora no meu WhatsApp, alguém me chama, procura nas minhas redes sociais, nas redes sociais da igreja, pedindo socorro, pedindo uma cesta básica, pedindo uma ajuda, e a gente aqui se organiza para poder ajudar essas pessoas, enquanto picaretas, falsos profetas, estão aí, sabe, manipulando a palavra, porque a palavra de Deus, ela é fiel, é viva, é verdadeira. O problema é que o que se faz dela, o que muitos fazem dela. E como eu disse no início do meu vídeo, muitas pessoas, não se engane, muitas pessoas irão fazer esses depósitos, muitas pessoas, milhares de pessoas. Na semana passada, esse mesmo cara aqui, né, disse que precisava de 7 milhões, levantar naquela semana 7 milhões. E eles conseguem. Vendendo semente, ele mesmo já vendeu uma meia por R$150. Então, assim, é impressionante como esse meio que era para ser, pelo menos assim, é claro que eu, particularmente, não considero esses movimentos como movimentos cristãos. Eu não considero, tá? Eu não considero.
Eu coloquei aqui agora, Josué. Acabei de colocar o vídeo aqui do cara vendendo a semente de feijão por R$1.000. Exatamente. Então, é impressionante como isso acontece. Agora, acontece por quê? Porque existem muitas pessoas que defendem, que dão crédito a isso. Sabe? A seres tão desprezíveis como esse quanto outros. E aí alguém pode me questionar, como já me questionaram essa semana, e acredite, uma grande maioria acreditam nisso. Falaram comigo, mas pastor, mas Deus opera milagres ali, Deus cura ali, e pela convicção que eu tenho nesta palavra, eu não acredito que milagres ocorram em lugares como esse. É claro, milagres vindo de Deus, porque milagres ocorrem em todos os lugares. João de Deus, lá, aquele bandido lá de Goiânia, né? De Goiânia não, lá de Goiás, operava. Grandes milagres e sinais aconteciam ali. E tantos outros que não eram milagres, eram sugestionamentos. Querido, se a gente for entrar aqui agora para falar sobre milagres, eu passaria aqui o dia todo aqui mostrando para você que existem milagres que são frutos do próprio sugestionamento do organismo humano. Existem milagres que são operados por seres das trevas e existem milagres de Deus. O problema é que as pessoas têm um raso conhecimento do Evangelho e não sabem discernir o que são milagres operados por Jesus, por Deus. Quais os propósitos dos milagres, né? E também não entendem que o propósito central do Evangelho não é operar milagres, e sim salvar as almas, libertar o ser humano dos seus pecados e torná-lo um indivíduo que possa viver de acordo com aquilo que a vida tem de melhor para ele. Agora, a minha pergunta é: por que esses bandidos, esses falsos profetas que vivem aí de revelação em revelação, abre aí, você já abriu o seu Facebook, você já deve encontrar de vez em quando uns canais, uns caras com um caderno e revelando pelo nome, e sabe, tudo isso são mecanismos que eles utilizam depois de pesquisar, e assim, são aplicações genéricas de articulações, sabe, de oratória, que consegue, capturar muitas pessoas que se encaixam naquilo que eles estão falando naquele momento. Agora a minha pergunta é: por que esses caras não vão agora, já que eles estão prometendo curas aí, por que não vão para as ruas aí, para os hospitais, curar essas pessoas que estão aí doentes com o Covid-19 e tantas outras doenças? Por que não estão aí? Sabe por quê? Porque o palco que eles precisam para arrecadar os seus interesses não são os hospitais, são as mídias, é a televisão, são as redes sociais. São esses os palcos onde eles conseguem alcançar os seus objetivos. É impressionante. E não venham aqui me dizer como vai acontecer, que acontece aqui. Eu já estou acostumado de receber bombardeios aqui, não tem problema, sabe? Eu estou vacinado e eu tenho convicção da palavra que eu creio. Não venham me dizer aí que, mas isso é uma maneira de estimular a fé das pessoas, é uma maneira de aperfeiçoar a fé. E isso aqui não é maneira de aperfeiçoar a fé de ninguém. Isso aqui não é isso aqui não é maneira de aperfeiçoar a fé de ninguém, tá? Isso aqui,
A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a fé do Evangelho, a fé verdadeira, não é uma fé que se firma em resultados de milagres, mas é uma fé que lhe dá condições e capacidade de estar firme, independente dos resultados que aconteçam. O interessante é que Jesus falou bem claro aqui, que no tempo do fim surgiriam muitos falsos profetas. Então, eu estou passando aqui para trazer esta palavra de combate a esses e tantos outros que estão aí vendendo a semente por R$1.000, que estão vendendo curas nesse momento, que estão vendendo objetos, que estão se aproveitando da fragilidade, da sensibilidade das pessoas nesse momento de crise em que estamos vivendo, para alcançar os seus interesses mais escusos e mais diabólicos. Porque isso aqui, sem dúvida alguma, é a real manifestação do poder das trevas. Se aproveitar da fragilidade das pessoas. E você tem responsabilidade com isso. Você que conhece a palavra, sabe? Não é se isentar, como encontro muitas pessoas falando, eu não me comprometo com isso porque Deus sabe como trabalha. Não, se você acredita assim, você não conhece a Deus, você não conhece a palavra, você não conhece Jesus, você não conhece. Porque quem conhece faz como o apóstolo Paulo. Quando escreve a Timóteo, né, o apóstolo Paulo denuncia veementemente. Denuncia e cita nomes como Alexandre, o Latroeiro, Himeneu, Fileto. O apóstolo Paulo destroça ali vários e cita os seus nomes que estavam anunciando, ensinando um falso evangelho. Queridos, cuidado, cuidado. Porque muitos estão apostatando da fé por conta desses falsos evangelhos que são ensinados por aí. E você tem responsabilidade com isso. Você tem responsabilidade com a fé, você tem responsabilidade com as pessoas que estão ao seu redor, você tem responsabilidade porque está escrito lá em Jeremias, se você vê o justo caminhando no caminho do ímpio, e se você não disser para ele que esse caminho o levará à morte, se você não disser a ele, e ele cair neste caminho e morrer, o sangue dele cairá sobre a sua vida. Porém, se você advertir o justo que está no caminho do ímpio, e mesmo assim ele quiser seguir, você está isento do sangue dele. Então você tem responsabilidade, tá? Então, que Deus abençoe você, que você mergulhe nesta palavra, que você mergulhe no entendimento do verdadeiro evangelho e combata tantos Valdomiros, tantos outros que vivem por aí nas mídias sociais, que vivem aí nas ruas, que vivem aí na TV, como tantos outros, aí o próprio, tanto Silas e tantos outros vendendo prosperidade, unção financeira por R$900. Esses caras precisam ser descortinados, denunciados, a fim de que muitas pessoas não naufraguem na fé por causa dele, porque o Evangelho de Jesus nos ensina a retaliar e a ensinar o verdadeiro Evangelho, tá bom? Então este aí é o meu vídeo, é a minha palavra, compartilhe o máximo que você puder e digo também para você que você é uma pessoa muito especial por Deus, né? E tem essa responsabilidade em se juntar comigo e com tantos outros que estão aí ensinando e pregando o verdadeiro evangelho de Jesus, tá bom? Então Deus abençoe você nesse tempo de pandemia e não flexibilize
a sua fé, não negocie a sua fé, porque a fé do Evangelho é uma só e se encontra no amor de Deus, que é verdadeiro e fiel, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço para você e para sua família, em nome de Jesus.